Uma boa noite na paz de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Quero expressar mais uma vez minha satisfação em poder retornar à Aliança Bíblica do Avivamento. Estivemos aqui hoje pela manhã. Obrigado pelo carinho, pela acolhida do meu amigo, pastor Haroldo. Louvar a Deus por rever amigos e conhecer outros que vão se agregando ao corpo de Cristo. Nós estamos aí na nossa caminhada por Santa Catarina. São 295 municípios e a gente procura estar presente em todas as regiões, rodando aí 10, 12 mil quilômetros por mês, mas é bom poder retornar. E eu vou dizer um segredinho aqui para vocês, pastor Haroldo. Esta é a igreja que está mais perto do meu coração. É porque eu moro aqui do lado, né? Literalmente. Mas nós amamos muito essa igreja, estar aqui com Denise, e rever aqui pastora Arlene. Obrigado pela indicação. Na segunda-feira ela me ligou cobrando o tema da mensagem. Pastora Helena, bom revê-la. Saudades do meu amigo Aleva, foi o nosso conselheiro nos primeiros passos aí na vida pública, muito nos ajudou com a cobertura espiritual. Rever aqui amigos como o Nelson e a Darcy, que foram testemunhas do meu casamento, mas não só eles. Mostra a imagem lá que eu quero mostrar lá. Vou colocar lá, olha aí, ó. Não dá. É o pastor Haroldo. Ele cresceu um pouquinho, né? A pastora Arlene não mudou muito, não. Mas o pastor Haroldo, né? Vou deixar essa imagem aí para vocês aí de lembrança. Faz 31 anos também, né? 31 anos, né? Louvar a Deus pela vida desta família, a amizade, o carinho que tem tido para conosco. Uma segunda imagem ali, esse é o livro que a gente está lançando na trilha do Tibete. Deus nos deu uma parceria com a Remer Alimentos do Brasil, uma empresa centenária aqui na cidade, e que tem investido na área cultural, esportiva, literária, e eles gostaram do projeto literário que nós produzimos e fizeram uma parceria conosco, que nós estamos, então, presenteando um exemplar por família. É uma ficção ambientada em Blumenau. O garoto vai até o Tibete buscar Deus através dos monges budistas. Enfim, uma proposta para mostrar a superioridade do cristianismo em relação ao budismo. E eu estou absoluto que você vai ser edificado e vai poder edificar outras vidas, presenteando também com este livro. Quem quer receber, diz amém. Terceira imagem, e aí eu começo a nossa ministração rapidamente, porque o cronograma começou a rodar lá. Revista Isto É, de algumas semanas atrás, desencanto com o Brasil, a instabilidade política, corrupção generalizada, desemprego, recorde, falta de perspectivas, enfim, deixam o brasileiro com vergonha do país, e aí vai falando e comentando, mas eu quero destacar esta frase: desencanto com o Brasil. Muito obrigado. Juízes, capítulo 6, eu vou ler apenas o verso 12 e 13. Um homem desapontado com o seu país, há 3.500 anos, mas que podemos traçar um paralelo com o Brasil dos nossos dias. A história é muito conhecida de Gideão, mas quero estabelecer aqui algumas atitudes para vencer os desapontamentos da existência humana. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, o que está acontecendo com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Por que Gideão estava desencantado com a nação e com o próprio Deus? O que nos leva aos desapontamentos da vida? E aí poderíamos abrir o leque. Você poderia dizer: bem, estou desapontado com meus filhos, com minha esposa, com meu esposo, estou desapontado com meu patrão, com meu empregado, com meu pastor, com meu liderado, não sei. Estou desapontado, com certeza, com os políticos brasileiros. Estou desapontado comigo mesmo.
fiz coisas que não deveria fazer, disse o que não deveria dizer, estou desapontado. O que fazer para superar os desapontamentos da existência humana? Vamos aprender com Gideão. Bom, é necessário lembrar que Gideão estava desapontado porque ele estava envolvido por uma série de crises, e eu sintetizo aqui 3 delas. Primeiro, uma crise política. Israel não tinha mais os seus líderes do passado, Moisés já não estava mais lá, Josué não estava mais lá. Uma nação acéfala, sem alguém que pudesse liderar suas guerras e pudesse efetivamente dar a ordem civil que a nação embrionária precisava. Uma crise econômica também. Se você olhar o verso 1, você vai entender o contexto histórico, e o narrador bíblico vai dizer: Israel empobreceu muito. Uma crise econômica como nunca antes se abatera sobre Israel, porque 7 anos debaixo da servidão dos midianitas, e quando eles plantavam, vinham os midianitas, roubavam toda a sua riqueza, quando armazenavam também eram saqueados, e por causa disso Israel empobreceu muito. Crise econômica. Mas, sobretudo, havia em Israel uma crise moral e espiritual. A verdade tornara-se mentira e a mentira tornara-se verdade. Não havia princípios. Cada um fazia conforme o que dava, como a gente costuma dizer, na sua própria telha. Pior do que isso, Israel se curvava atrás de falsos deuses, os deuses da fertilidade da região de Canaã, em especial Baal. O Deus que tirara Israel como mão forte e poderosa agora tinha sido esquecido. Israel se inclinava através ou diante das divindades cananeias. Mas foi neste momento que a Bíblia diz no verso 6 que eles clamaram ao Senhor. Aqui começa o projeto para vencermos os desapontamentos da existência humana. E isso se revela em algumas atitudes que Gideão toma, que rapidamente eu quero abordar e refletir com você. Primeiro, a atitude expressa no desejo de conhecer ao Senhor. Veio o anjo do Senhor, diz o texto, e apareceu a Gideão debaixo do carvalho que estava em Ofra. Gideão tinha uma imagem de Deus absolutamente distorcida. Aliás, Gideão tinha uma experiência de segunda mão. Ele ouvira falar dos prodígios, dos milagres, das intervenções de Deus. Mas ele mesmo não tivera uma experiência pessoal com Deus. Quanta gente, pastor Haroldo, nas nossas igrejas, nós que somos os mais velhinhos aqui, quanta gente passa pelas nossas igrejas sem ter uma experiência com Deus. Porque o que vale não é a experiência do seu pai, da sua mãe, do seu filho. A experiência é pessoal, é você e Deus, Deus e você. E veio o anjo do Senhor e propõe uma relação de intimidade com Gideão. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o que ele nunca tinha ouvido. Gideão, você pensa que está sozinho? Você pensa que está fora do radar de Deus? Você pensa que o GPS de Deus não te pega? Escute, olha o que eu tenho para te dizer, Gideão. O Senhor é contigo. Não importa a sua conta bancária, não importa a sua posição social, não importa se você tem ou não tem um diploma na parede, o Senhor é contigo. Essa é a primeira atitude para vencermos os desapontamentos da vida. A convicção de que aconteça o que acontecer, venha o que vier, Deus está conosco, aleluia. Segunda atitude, a convicção de que, acima das circunstâncias, eu e você precisamos tomar a decisão de agradar
a esse Deus que prometeu estar conosco. Gideão tem dúvidas sobre quem se apresenta diante dele, talvez seja um espião, talvez alguém do exército inimigo, e ele propõe aquele ser angelical: olha, vamos fazer o seguinte, se tu és da parte do Senhor, eu vou até em casa, ele morava com seu pai Joás, vou preparar um sacrifício, pães asmos, pão sem fermento, pedaço de cabrito, vou trazer aqui, vou oferecer em holocausto ao Senhor, e se tu és da parte do Senhor, tu vai me esperar aqui. E o anjo lhe diz, e eu gosto demais dessa frase, o anjo responde dizendo: moço, fique tranquilo, eu esperarei até que voltes. E eu falava isso pela manhã. Aqui há duas lições espirituais para mim e para você. Primeiro, por mais que você tente fugir de Deus, enquanto estivermos no tempo da graça, Ele, tal qual o pai da parábola do filho pródigo, continuará com seus braços abertos, dizendo: filho, eu esperarei até que voltes. Mas por outro lado, eu e você precisamos ter também esta mensagem no nosso coração e nos nossos lábios. Talvez Jesus venha hoje, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, talvez seja amanhã, talvez seja daqui 10 anos, não sei, talvez daqui meio século, não importa. Eu e você precisamos dizer: Senhor, não obstante o tempo de espera, eu aguardarei até que voltes. E quando ele tem essa experiência com Deus, ele se aproxima do carvalho de Ofra novamente, estende aquele manjar junto àquela penha, aquela pedra, coloca sobre aquela rocha aquele sacrifício, e diz a palavra que quando ele vai invocar e adorar ao Senhor, o anjo do Senhor tira do seu cajado, e é por isso que eu permito-me dizer que talvez tenha sido uma teofania, Deus aparecendo ao homem no Antigo Testamento através da pessoa de Cristo Jesus, porque diz a Bíblia que o anjo tirou do seu cajado, e quem tem o cajado é o bom pastor, e o bom pastor é Jesus. Tirou do seu cajado, tocou na rocha, saiu fogo debaixo da rocha, consumiu o holocausto, e Gideão soube que era o Senhor. Escute, quando Deus falar com você, você não terá dúvidas. Há muitas vozes que querem captar as nossas atenções, sobretudo neste mundo de redes sociais, mas a Bíblia diz em 1 João 4:1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. E Paulo vai dizer aos Gálatas: ainda que desça um anjo do céu. Olha só, pode ser um anjo descido do céu, mas se vos anunciar um outro evangelho, além daquele que vos tenho anunciado, seja maldito. Quando Deus falar com você, você não terá dúvidas. O calor da palavra há de aquecer o teu coração. Amém? Mais uma atitude, expressa na disposição de pagar o preço. Gideão ficou tão emocionado com aquele encontro com Deus, a Bíblia não diz, eu estou apenas dando asas à imaginação. Eu vejo Gideão retornando para casa dizendo: nunca mais terei uma experiência como esta, foi fenomenal. Você já teve uma experiência assim talvez, tão forte? Mas Gideão estava equivocado. Por quê? Porque com Deus nós vivemos em novidade de vida. Há sempre algo novo de Deus para mim e para você. É por isso que você não pode ser um crente caseiro, porque é aqui na casa do Senhor que há coisa nova de Deus na mesa do Senhor para você. Gideão vai para casa, e em menos de 24 horas, porque a Bíblia diz: naquela mesma noite, verso 25 do capítulo 6, naquela mesma noite o anjo do Senhor tornou a aparecer a Gideão. E ele lhe diz, dá uma ordem, imperativo: edifica ao Senhor teu Deus um altar. Mas Ismael, aonde está a dificuldade? Aonde está o preço? Todo mundo edificava altar no Antigo Testamento. Abel fez, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Por que Josué teria dificuldade de edificar o altar? Eu iniciei dizendo que Israel se curvava atrás de falsos deuses, em especial Baal. Escute, na casa de Joás, pai de Gideão,
havia um altar para Baal. Por que, Ismael? Porque Baal era o deus da fertilidade, e todo Israel se inclinara diante desse deus. Colocava a imagem de Baal lá no meio do gado, para que o gado fosse reprodutivo. Colocava a imagem de Baal lá no meio da agricultura, para que pudesse dar frutos em abundância. E a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Para edificar o altar do Senhor, tinha que destruir o altar de Baal. Gideão temeu, a Bíblia diz que Gideão temeu. E por isso, de madrugada, ele convoca mais 10 colegas, vai lá, derruba o altar de Baal e edifica o altar ao Senhor. E no outro dia, pela manhã, a notícia se espalha por todo Israel. Gideão, filho de Joás, destruiu o altar de Baal. Nossa economia estava indo mal. Michel Temer não estava dando conta, agora imagine, destruir o altar de Baal. E os anciãos de Israel, a Bíblia diz, vão até a frente da casa de Joás com pedras à mão para linchar a Gideão. Eu estou falando do povo de Deus. Naquele momento, Joás sai à porta. E eu fico extasiado com a sabedoria deste homem vinda da parte de Deus, porque ele olha para aquela multidão enfurecida e diz no verso 31, se Baal é Deus, ele mesmo que se defenda, o altar dele é que foi derrubado. E os homens dizem, é boa esta palavra, largam as pedras, ficam esperando, cruzam os braços, eu não sei se espera uma hora, um dia, uma semana, eu só sei que nada aconteceu, porque só o Senhor é Deus, aleluia. Disposição para pagar o preço. É assim que nós vencemos os desapontamentos da vida. Uma palavra sábia de um homem determinou o destino de uma nação. Hoje nós temos a história de Gideão e seus 300, porque Joás teve uma palavra de sabedoria. Que Deus possa te dar palavras de sabedoria. Nas mais diferentes circunstâncias, em especial junto à sua família. Que haja discernimento e sabedoria de Deus sobre você. O que mais? Atitude expressa na dependência do sobrenatural. Verso 34, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e ele tocou a trombeta, e o povo se juntou após ele. Eu fiz uma matemática rapidinha aqui de manhã, eram 120.000 soldados inimigos, midianitas, amalequitas e filhos do Monte Seir. Gideão tocou a trombeta. Sabe quanta gente se juntou? Não foi pouca gente, não. 32.000 homens. 32.000 homens. Mas eu disse para você que para superarmos os desapontamentos da existência humana, nós precisamos depender 100% do sobrenatural. Ora, Deus olha para aquela multidão de 32.000 homens, 32.000 contra 120.000, basicamente um soldado de Gideão contra 4 inimigos. Mas Deus diz, Gideão, é muito o povo que está contigo. Como assim, Senhor? Para que depois Israel não se glorie dizendo, foi o meu braço. A minha própria mão me salvou. Você quer vencer os desapontamentos da vida? Aprenda a depender do sobrenatural. O que eu faço, Senhor? Diga para o povo que a guerra vai ser tremenda, que os covardes e os medrosos voltem para casa. Gideão consegue fazer com que esse discurso chegue aos ouvidos dos 32.000 homens e começou a voltar. 5, 10, 15, 20. 22.000 voltaram. 22.000 covardes que não vieram hoje à noite. Amém? Sobraram 10.000. 10% é o dízimo. Eu disse, com o dízimo eu vou e venço. Disse, não, você quer aprender a vencer os desapontamentos da vida? Aprenda a depender 100% do sobrenatural. O que eu vou fazer? Você vai ficar apenas com 1% do teu exército. Você vai ter que mandar embora 99%. Como assim? Coloca beber água, os que beberem despreocupadamente você coloca de um lado, os que beberem mas ficarem vigiando para ver se o inimigo não vem, você coloca de outro lado, e ele começa a separar, 3 para cá, 10 para cá, 5 para lá, 20 para lá, no final das contas, 9.700 de um lado, 300 de outro, talvez até Gideão pensou, Senhor, deixa os 9.700 comigo. Não, Gideão, você vai ficar com os 300, porque maior é o que está conosco, aleluia.
palavras sábias de Ezequias, quando o povo de Judá estava ameaçado por Senaqueribe. Senaqueribe tinha 500 mil homens naquela ocasião, e Ezequias se levanta diante do povo e diz: sejam fortes e corajosos, 2 Crônicas 32:7. Não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para guerrear as nossas guerras. Aleluia! Maior é o que está conosco, amém? Eu preciso avançar. Há mais uma atitude para vencer os desapontamentos da vida. E essa é a arma, a ferramenta predileta de Jesus, a fé. Tudo é possível ao que crê. Gideão está lá em cima da montanha de Coré. Bíblia diz, próximo à vigília média, cerca de 22 horas da noite. Deus olha para Gideão e diz: Gideão, eu tenho mais uma bateria de teste com você. O que é, Senhor? Pega o teu moço aí, o teu pajem de arma, o nome dele era Pura. Você e Pura desçam até junto às tendas do inimigo. Senhor, mas são 120 mil, nós estamos em 300 aqui. Você e Pura desçam lá. Eles descem as montanhas de forma muito estratégica, se aproximam da tenda de um dos soldados que estavam por ali, e ele começa a ouvir uma conversa de 2 soldados inimigos, e um dizia para o outro: essa noite eu tive um sonho aterrador, acho que foi um pesadelo, mas o que foi, conta e não conta e tal. E Gideão e por ali do lado de fora escutando, e de repente ele diz: bom, eu vou lhe contar. Eu sonhei com um grande pão de cevada torrado. Esse pão de cevada torrado rolou no meio do nosso acampamento, bateu na tenda do nosso capitão, a tenda foi abaixo, eu não sei o que isso significa. E o outro soldado diz: isso não é outra coisa senão a mão de Jeová, o Deus dos israelitas, que está conosco, que está com eles para dar a vitória sobre nós. Olha só, Deus usando o adversário para falar com Gideão. Se Deus usou a jumenta, fique tranquilo. E aí vem a coisa mais bonita que eu vejo nessa história. Juízes 7,15. Tendo Gideão ouvido o sonho e a sua interpretação, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Mas ali estão os 120 mil soldados ainda, de armas em punho. Bastaria um gesto e ele seria eliminado. Mas ele decide adorar ao Senhor, exercitando a fé, antevendo a vitória que Deus lhe daria. A fé é a certeza das coisas que não vemos. Você ainda não tem, mas a dimensão espiritual você já se apropriou em um nome de Jesus, aleluia. Eu tive a oportunidade de escrever um livro e de entrevistar os pioneiros em Santa Catarina do Evangelho, em especial o segmento pentecostal. Entrevistei inclusive o tio do pastor Haroldo, pastor Clemente Kuzma. E eu escrevi um livro chamado Raízes da Nossa Fé. Mas também conversei com gente humilde, gente simples, daqueles velhos tempos. E uma das pessoas que me contou uma história em Lages, eu marquei com muito carinho, ele conheceu essa senhora, uma senhora idosa, isso há aproximadamente meio século, 50 anos. Ela tinha aceitado a Jesus há pouco tempo. E ela estava enfrentando uma grande luta, morava sozinha com sua neta, bairro Santa Helena, em Lages. Quem conhece Lages sabe do que eu estou falando. Uma quinta-feira, 6 horas da tarde, ela bate a porta do pastor Leosés Domiciano, que hoje já está com o Senhor, era o presidente da igreja ali. E ela diz: pastor Leosés, eu vim aqui porque o senhor é a minha última esperança. Mas o que houve, minha irmã? E ela diz: olha, eu moro sozinha com a minha neta, e ela está morrendo. Há 2 semanas está enferma, eu não tenho dinheiro para pagar médico, não havia SUS naquele tempo, eu não tenho condições nem de pagar medicamentos, e há 1 semana ela está delirando em febre. E se o senhor não for lá agora orar pela minha neta, talvez amanhã ela já esteja morta. O pastor Leosés diz: mas minha amada irmã, o culto já vai começar, eu preciso ministrar a palavra, eu não posso ir na sua casa agora. Mas a senhora crê que se nós orarmos aqui, Deus pode ir na sua casa e pode curar a sua neta?
Ela disse: pastor Eusés, eu não entendo muito disso, mas eu creio. Então vamos orar, disse o pastor Eusés. E ambos começam a orar naquela sala pastoral. Mas de repente o pastor Eusés para de orar e fica escutando a oração daquela nova convertida. E aquela senhora, na sua simplicidade, dizia: Senhor Jesus, eu vim aqui para que o pastor Eusés fosse lá em casa orar pela minha neta que está morrendo. Mas ele disse que não pode ir porque o culto já vai começar. Mas ele também disse que o senhor pode ir. Então vamos fazer um acordo, Senhor Jesus. Sai por aquela porta agora. O senhor vai dobrar na esquina da venda do seu Jeremias. Eu conheci o seu Jeremias. O senhor dobra na esquina da venda do seu Jeremias, o senhor segue reto, você vai chegar na Avenida São Joaquim. Quando o senhor chegar na Avenida São Joaquim, dizia ela na sua modéstia, tem duas lombadas, uma à esquerda e outra à direita. Não é da esquerda, o senhor pega a lombada da direita. Quando o senhor começar a subir a lombada da direita, o senhor vai avistar 3 casinhas. As 2 primeiras são pintadas, não é lá que eu moro. Eu moro na 3ª casinha, que é uma casinha sem pintura. Senhor Jesus, você vai chegar ali, tem uma cerca de madeira de estaca, tem um portãozinho, está aberto, tem uma escadaria de barro, o senhor sobe com cuidado, choveu essa semana, está muito liso. Quando o senhor terminar de subir a escadaria de barro, o senhor vai deparar com a porta da minha casinha. Está só encostada, o senhor pode entrar. O senhor vai passar pela cozinha e lá no fundo está o quartinho onde está minha neta morrendo. Vai lá, Senhor Jesus. Eu creio que tu podes curar minha netinha. Pastor Eusés ficou muito emocionado com aquela oração, ele não se conteve. Ele olhou para aquela senhora e disse: vamos fazer o seguinte, eu vou convidar minha esposa, nós vamos pegar o carro, nós vamos lá na sua casa orar pela sua neta. Mas o senhor não disse que o culto já vai começar? Não vai começar, mas eu vou deixar aqui um dirigente, depois eu volto para ministrar a palavra, nós vamos rapidinho na sua casa orar pela sua neta. Embarcam no carro, no trajeto, o pastor Eusés vai pensando naquele roteiro, dobra na venda do seu Jeremias, chega na Avenida São Joaquim, sobe o 2º morro à direita, chega em frente à casinha da nossa irmã, estaciona o carro, e quando desembarca do carro, qual não é a surpresa? À porta daquela casinha estava aquela menina de pé. Aleluia. E aquela menina dizia com toda a força do seu pulmão: vovó, vovó, o médico que a senhora mandou vir aqui, ele acabou de sair. Aleluia. Vovó, ele entrou no quartinho, não estava, o quartinho ficou todo iluminado. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e ele disse: eu ouvi a oração da tua avó e vou honrar a fé da tua avó. Você está curada. Aleluia. Não importa se você sabe fazer uma oração bonita, ou se você sabe dizer apenas Jesus, há poder neste nome. Tudo que Ele quer de você é a disposição para adorá-lo com fé, antes da vitória chegar, antevendo a bênção que Ele te dará.